Nomearemos com transparência aqueles que tiverem mérito, aqueles que merecerem por competência ser nomeados. Ganham em média 3.000 euros e estão por quase todos os ministérios, à exceção da Justiça. São 8 entre os 24 e os 26 anos, adjuntos ou especialistas recém-saídos da faculdade. Entre os jovens assessores do Governo que trabalham nos 11 ministérios e secretarias de Estado, quase um terço tem comprovadas ligações partidárias ao PSD e CDS-PP. A maior parte vem da Juventude Social Democrata. Os jovens estão essencialmente nos Ministérios dos Assuntos Parlamentares, Defesa Nacional e Administração Interna. A quantidade de pessoas que são da JSD ou que foram e que vêm a desempenhar cargos políticos em função, ou seja, relativamente ao número global de militantes, é para aí de 1%. Por isso, se alguém vem para um partido a pensar que vai ter um cargo político por causa disso, não tem sucesso. Não sei o que é que são especialistas, com a categoria de especialistas, jovens que saem de uma faculdade. Especialistas em quê? Especialistas significa que tenham que ter experimentação, que tenham que ter prática com a realidade jurídica. E, portanto, não sei o que é isso de especialistas com 22, 23, 24, 25 anos. E, portanto, no fundo, são jovens, muitos deles se forem verificar, com ligações ao partido ou com ligações a pessoas que os convidaram. E, evidentemente, esse é um primeiro problema. É haver jovens de primeira e jovens de segunda na sociedade portuguesa e o Governo dar um pouco exemplo desta triste realidade. O Duarte é o exemplo de alguém que chegou a um gabinete ministerial com que idade? Com 21 anos. O 6 às 9 descobriu-lhes o rasto nas juventudes partidárias da maioria e até uma ligação familiar a um alto representante do eixo do poder. No Ministério da Educação há um especialista de 24 anos. Ricardo Morgado terminou a licenciatura em Direito em 2009. Foi presidente da Federação Académica do Porto e membro do Conselho Nacional de Educação. Trabalha no gabinete do Secretário de Estado do Ensino Superior. Aos 25 anos, Joana Malheiro Novo é especialista na Secretaria de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, membro do Conselho Nacional do CDS-PP, licenciada em Ciência Política. Tiago Cartaz é adjunto do Secretário de Estado do Ambiente. O jurista foi candidato à liderança da JST. No Ministério da Defesa está João Anes. Foi diretor de campanha para a juventude de Pedro Passos Coelho. É membro da Associação de Jovens Auditores de Segurança. Trabalhou nas edições Lidl. É adjunto do Secretário de Estado. Ainda na Defesa, com funções de especialista jurídica, Ana Miguel Santos chegou ao Governo aos 29 anos, mas já mestre em Direito Público e associada sénior numa sociedade de advogados. Nas Secretarias de Estado dos Assuntos Parlamentares trabalham 3 jovens sociais-democratas e o presidente da Comissão Política do PSD de Peniche. Ademar Vala Marques é mestre em Direito Internacional, trabalhou no protocolo da Presidência da República e Ministério dos Negócios Estrangeiros. Na Administração Interna está como adjunto Jorge Garcês. Chegou ao Governo aos 29 anos, depois de ter sido vereador do PSD na Câmara Municipal do Fundão. Terminou a licenciatura em Direito em 2008, foi advogado estagiário. Jorge Garcês é genro de Nunes Liberato, o chefe da Casa Civil do Presidente da República. Com Miguel Macedo trabalha João Filipe Marques. O advogado cruzou-se com o ministro na Distrital de Braga, do PSD. Há também o caso de André Barbosa, que saiu de assessor do grupo parlamentar do CDS-PP para assumir a função de especialista ao lado do secretário de Estado da Administração Interna. Pelos vários ministérios, há mais de 20 jovens assessores que não têm qualquer ligação partidária. Muitos têm formação académica avançada e áreas de especialização, mas mesmo esses não querem dar a cara e explicar o que fazem no Governo. Que um ministro, um secretário de Estado tem direito a escolher um chefe de gabinete, uma secretária de confiança ou 2, 1 ou 2 adjuntos. Acabou. O portal com as nomeações foi crescendo à medida que chefes de gabinete, assessores, adjuntos, especialistas, secretárias pessoais e motoristas eram nomeados. Gabinete do Primeiro-Ministro, ministros e secretários de Estado. Está tudo no portal do Governo. As nomeações saíram em Diário da República. Muito se comparou com governos anteriores. Quantos são os nomeados? Quanto pesa esta máquina? Que ligações partidárias têm? Que fazem nos gabinetes do poder?
Não foram um ou dois adjuntos, não foram um ou dois especialistas. O governo foi buscar muito mais gente ao privado. Cumpriu-se a lei de nomeação para os gabinetes ministeriais, mas entre os escolhidos no privado e no público, o executivo mais pequeno da história da democracia portuguesa nomeou só para os gabinetes dos ministros e secretarias de Estado 142 adjuntos e 144 especialistas. Cada ministro pode nomear 5 adjuntos, cada secretário de Estado 3, cada subsecretário de Estado 1. Os adjuntos fazem trabalho de caráter técnico e político. E depois há os especialistas. A lei é bem clara quanto ao trabalho que fazem nos governos. Determina que os especialistas só podem ser recrutados para a realização de estudos, trabalhos ou missões de caráter eventual e extraordinário. Os especialistas que trabalham para este governo, tal como aconteceu nos executivos anteriores, têm tudo menos de eventual e extraordinário. São contratados para os gabinetes justamente porque os adjuntos estão limitados por lei. Os técnicos especialistas que não provêm do setor público não podem exceder o número máximo de adjuntos do gabinete. E, portanto, no caso dos ministros, esses técnicos especialistas que não são provenientes do setor público não podem ultrapassar o número de 5. E se em campanha eleitoral Pedro Passos Coelho prometeu ir buscar quase todos a administração pública, basta olhar, por exemplo, para o Super-Ministério da Economia, com 33 especialistas, 12 recrutados no privado. Ou para a Secretaria de Estado da Cultura, também a cumprir a lei, mas a esgotar, como quase todos os gabinetes, os limites fora da administração central. O Estado tem estes assessores, e estes assessores são pessoas bem preparadas e fazem todo o tipo de trabalho adequado, e o Estado não precisa de pedir pareceres aos grandes escritórios de advogados deste país, que um dos grandes problemas que contribuem também para o déficit orçamental é a quantidade de dinheiro que o Estado paga a pareceres pedidos a meia dúzia de grandes escritórios de advogados em Portugal. E ainda pede e continua a pedir, e recentemente foi o Ministro da Educação que pediu. E, portanto, é um escritório muito famoso em Portugal. De resto, a promessa de transparência que parecia cumprida está, pelo menos, muito desatualizada. A consulta do portal não basta para saber quantos trabalham nos gabinetes, quem veio do setor público e muito menos o que fazem. A maior parte dos ministérios não atualiza entradas e saídas. Há até uma Secretaria de Estado que há dias tinha na página oficial do Governo 5 adjuntos e agora tem 3 adjuntos e 3 especialistas. A nomeação em Diário da República é de maio de 2012, mas o nome de uma assessora de imprensa designada como especialista não constava no portal. Houve o tempo do No Jobs for the Boys. Os boys continuam lá, podem é ser menos. Queremos ter less jobs for the boys.